E aí galera do primeiro ano, beleza? Bom, aqui quem tá falando é o aluno Torres. Eu sou membro do projeto Feynman do primeiro ano para Física e visto que a gente está com esse recesso aqui por causa das crises de coronavírus, eu decidi trazer aqui a resolução do exercício P93 da parte 1 do livro de Física para aplicar algumas fórmulas que a gente viu, alguns conceitos e a gente não ficar tão perdido no conteúdo, uma vez que possíveis avaliações podem estar por vir. Então acompanhe aí na página 96 o enunciado, que diz o seguinte: um projétil é atirado verticalmente para cima a partir do solo, com velocidade inicial de 20 metros por segundo. Despreze a resistência do ar e adote a origem dos espaços no solo com a trajetória orientada para cima. Dado que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, determine. Então, letra A, as funções horárias do movimento. O que são, recapitulando, as funções horárias? São as funções que dão, no movimento uniformemente variado, ou o espaço do objeto depois de determinado tempo, ou a velocidade dele depois de um determinado tempo também. Então, vamos começar com a do espaço. Eu vou reescrever ela aqui. Então, o espaço é igual ao espaço inicial do corpo, mais a velocidade inicial desse corpo, vezes o tempo, mais a aceleração que está incidindo sobre esse corpo dividida por 2, vezes o tempo ao quadrado. Agora, concorda comigo que no próprio enunciado ele diz que o S0, ou seja, o lugar onde ele parte, é o que deve ser considerado zero? Então aí você já pode simplificar uma coisa. Então você tem que o espaço é igual a zero, mais a velocidade inicial ele também dá, que é de 20 metros por segundo. Então é 20 vezes o tempo, mais a aceleração, e aí você tem que ter cuidado. Porque o sentido que ele coloca aqui é para cima, e a atração gravitacional é sempre para baixo. Então, se ele coloca aqui que a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado, você tem que inverter o sinal. Então fica menos 10 sobre 2 vezes o tempo ao quadrado. Que isso pode ser simplificado para 20t menos, porque é menos com mais, 10 dividido por 2, 5, t ao quadrado. Então aqui você tem a primeira função horária do espaço e que ela vai ser bastante útil para as outras questões. Então eu vou deixar ela aí. Para a velocidade, você tem que a velocidade é a velocidade inicial, que ele dá, que é 20 metros por segundo, mais a aceleração da gravidade, que é de menos 10, vezes o tempo. Ou seja, a velocidade é 20 menos 10t. Que essa daqui também vai ser importante para resolver as outras questões. Partindo para a letra B, temos que determinar o tempo de subida, certo? Então, você concorda que quando o objeto chegar no ponto máximo, a velocidade dele vai ser igual a zero? Porque ele vai estar subindo, acelerando, desacelerando, chegando lá ele vai virar zero e vai descer, acelerando de novo. Então, nós podemos assumir que a velocidade dele é zero. Então, portanto, usando a função horária, para a velocidade dele ser zero, tem que ser a velocidade inicial dele, que é de 20, menos 10t, como a gente já viu aqui em cima. Se você jogar para o outro lado, você tem que 10t é igual a 20, e portanto o tempo é igual a 20 dividido por 10, que é igual a 2 segundos. Lembrando sempre que o espaço, nesses casos, vai ser sempre em metros, o tempo sempre em segundos, a velocidade sempre em metros por segundo e a aceleração metros por segundo ao quadrado. Agora a letra C. Ele quer a altura máxima que foi atingida. E para isso você tem duas formas de resolver. Uma com base no tempo, que a gente já determinou na letra B, e uma sem
o tempo que pode ser que seja necessário dependendo da questão ou da prova. Então, vamos primeiro com a que você tem o tempo. E aí, você pode usar a função horária do espaço, nada te impede. Vou usar a versão simplificada. Então, o espaço dele é igual a 20 vezes 2, que é o tempo que a gente já descobriu que ele leva para chegar lá em cima, menos 5, 2 ao quadrado. Sendo 2 ao quadrado 4, temos que o espaço é igual a 20 vezes 2, 40, menos 5 vezes 4, 20. Então, o espaço é igual a 20 metros. Agora, vamos supor que você não tenha o tempo. Então você pode usar, nesse caso, a equação de Torricelli, uma vez que ela não depende do tempo para mostrar a variação do espaço. Então, vamos lá de novo. Chegando no ponto máximo, a velocidade dele vai ser zero, como a gente já viu. Então, 0 ao quadrado vai ser igual à velocidade inicial dele ao quadrado, que era 20. Então, é 20 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é de menos 10, vezes a variação do espaço entre o lançamento e o ponto máximo. Então a gente tem que 0 é igual a 20 ao quadrado 400, mais com menos, menos, 2 vezes 10, 20, ΔS. Jogando o 20 ΔS para o outro lado, a gente tem que 20 ΔS é igual a 400, então ΔS é igual a 400 dividido por 20, que é igual a 20 metros. Tá vendo? Então você pode chegar na mesma solução utilizando ou não o tempo. Basta mudar a fórmula que você vai utilizar. Na letra D, ele quer que seja determinado num período de 3 segundos o espaço e o sentido. Então vamos primeiro para o espaço. Uma vez que ele deu o tempo, você pode de novo usar a função horária do espaço. Então você tem que o espaço dele vai ser igual a 20 vezes 3 menos 5, que multiplica 3 ao quadrado. 3 ao quadrado a gente sabe que é 9. Então você tem que o espaço vai ser igual a 20 vezes 3, 60, menos 5 vezes 9, 45. Ou seja, 15 metros. Agora, como a gente viu antes, né, o tempo que ele leva para chegar no ponto máximo, ou seja, o período que ele está subindo, é de 0 a 2 segundos. A partir de 2 segundos para frente, ele vai estar numa descida. Então, se o tempo é de 3 segundos, e depois de 3 ele vai estar descendo, então significa que o sentido dele é para baixo. Justamente porque ele já chegou no ponto máximo dele. Certo? Por fim, a letra E, ele quer um instante a velocidade quando o projétil atinge o solo. Então, vamos primeiro para o instante. A gente já determinou que o chão é o espaço zero. Então a gente pode usar de novo a função horária para descobrir o instante que ele chega no espaço zero de novo. Então a gente tem que o espaço zero é igual a 20 vezes o tempo menos 5 tempo ao quadrado. Trocando os membros e colocando o t em evidência, já que os dois monômios têm o t, você tem que t multiplica 20 menos 5t é igual a zero. Dessa forma, você tem que, para esse produto dar igual a zero, ou t ou 20 menos 5t tem que ser igual a zero. Então, ou t é igual a 0 segundos, que é justamente o momento que você ainda não lançou, então ele está no solo junto contigo, ou então 20 menos 5t
igual a zero. Ou seja, menos 5t é igual a menos 20. 5t é igual a 20. T é igual a 20 sobre 5. Ou então 4 segundos. E aqui, com isso, você pode perceber uma coisa curiosa. Você vê que do momento que você lançou para o ponto mais alto, ele levou 2 segundos. E do momento que você lançou para ele chegar no ponto mais alto e voltar para você, ele levou o dobro, ou seja, 4 segundos. Então isso determina uma coisa muito interessante, que toda vez que você quiser saber o tempo que leva para um objeto que foi jogado no sentido vertical, saia de você, atinja seu ponto máximo e volte para você, ou seja, o mesmo espaço, vai ser sempre o dobro do tempo que ele leva para sair de você e chegar no ponto mais alto dele. Tá, e partindo para o segundo, determinar a velocidade dele quando ele atinge o solo. Então, de novo, a gente pode usar a função horária da velocidade. Então, a gente tem que a velocidade, que é o que a gente quer descobrir, é igual a 20 menos 10, e agora a gente tem um tempo, vezes 4. Nesse caso, a velocidade é igual a 20 menos 10 vezes 4, que é 40, que é igual a menos 20 metros por segundo. E essa informação também determina uma coisa muito interessante, porque ele saiu com 20 metros por segundo e ele chegou com menos 20 metros por segundo. Então, se a gente for calcular a velocidade média, se a gente quiser, vai ser o tempo final, que é menos 20, mais o tempo inicial, é a velocidade final, ou seja, menos 20 metros por segundo, mais a velocidade inicial, de quando você jogou, que é 20 metros por segundo, dividido por 2. Isso daqui leva pra gente que a velocidade média é igual a 0 sobre 2, que é igual a 0 metros por segundo. E isso, o que isso nos informa, né? Isso mostra que, uma vez que a velocidade é a variação do espaço em um percurso sobre o tempo decorrido, e ele deu igual a zero, significa que não houve variação no espaço. Ou seja, o corpo, nesse tempo decorrido, saiu do espaço que ele estava, fez qualquer outra coisa e voltou para o mesmo espaço que ele estava. Então, o espaço dele, nesse período de tempo, não variou. Espero que essa aulinha aqui explicando como resolver o P93 tenha ajudado um pouco a esclarecer como que cada função deve ser usada, em que momento, e que isso ajude a posteriores estudos para as possíveis avaliações. Muito obrigado e bons estudos!